Gênesis 5. 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. 2. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. 3. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. 4. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. 5. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. 6. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. 7. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. 8. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. 9. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. 10. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. 11. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. 12. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. 13. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. 14. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. 15. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. 16. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. 17. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. 18. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. 19. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. 20. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. 21. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. 22. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 23. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. 4. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. 25. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. 26. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. 27. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. 28. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. 29. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. 30. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Observações importantes. Na verdade, houve um pequeno mal-entendido na transcrição. O filho de Adão, mencionado após Caim e Abel, é chamado de Sete nas transcrições anteriores, mas seu nome é Sete, ou Sete em inglês. Sete foi um nome significativo dado por Adão e Eva, e não está relacionado diretamente a um número, embora 7 seja um número com muitas conotações simbólicas em várias tradições. De acordo com Gênesis 4:25, Eva deu a este filho o nome de Sete, que significa atribuído ou colocado, porque, como ela disse, Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, pois Caim o matou. Assim, Sete representa uma espécie de substituição e continuação da linhagem que eles acreditavam ser importante, especialmente após a tragédia de perder Abel e o afastamento de Caim. Portanto, o nome Sete está associado à ideia de que Deus tinha concedido a Adão e Eva outro filho para continuar a linhagem e cumprir o propósito divino para a humanidade, o que é crucial para a narrativa bíblica, uma vez que é através da linhagem de Sete que personagens importantes como Noé surgem mais tarde.
A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a reação imediata de Adão e Eva à notícia da morte de Abel pelas mãos de Caim. O texto bíblico se concentra mais nas ações de Deus em resposta ao crime de Caim e nas consequências para Caim, como a maldição e o exílio. Não há registros explícitos das emoções ou palavras de Adão e Eva nesse momento. Podemos inferir que a experiência foi extremamente dolorosa e trágica para eles. Perder um filho para a morte já é uma grande dor, mas perder um filho pelas mãos de outro deve ter sido devastador. É razoável supor que Adão e Eva sofreram com a perda de Abel e ficaram angustiados com o destino de Caim, que foi marcado por Deus e teve que viver como um fugitivo. Sobre as questões de culpa, a Bíblia foca no diálogo entre Deus e Caim, onde Deus questiona e depois pune Caim, mas não menciona Adão e Eva, colocando culpa em alguém especificamente. Quanto a continuar falando com Caim ou desistir dele, a Bíblia também não oferece detalhes. A narrativa segue com Caim partindo para a terra de Nod, a leste do Éden, e com a menção subsequente do nascimento de Sete, como um novo começo para Adão e Eva. Dessa forma, enquanto o texto bíblico deixa esses detalhes emocionais e familiares não especificados, a história é geralmente interpretada como um momento de grande tristeza e angústia para os primeiros pais da humanidade, destacando temas de perda, consequência do pecado e a complexidade das relações humanas desde o início. A narrativa sobre a primeira família no Gênesis mostra que eles enfrentaram problemas significativos desde o início. A história de Adão e Eva e dos seus filhos Caim e Abel é frequentemente interpretada como uma representação das complexidades e dificuldades inerentes à condição humana, incluindo tentação, pecado, rivalidade fraterna, perda e punição. A expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden após o episódio da fruta proibida estabelece o tema do pecado e suas consequências, que é um fio condutor importante em muitas histórias bíblicas. A subsequente violência de Caim contra Abel é o primeiro caso de homicídio e indica a intensificação dessas questões morais e éticas em um contexto familiar. Essas histórias são muitas vezes usadas para ensinar sobre responsabilidade, a gravidade das ações humanas e a necessidade de misericórdia e redenção. Além disso, refletem sobre como os desafios e as falhas são partes integrantes da vida humana desde os seus primórdios, proporcionando lições sobre como lidar com falhas próprias e alheias. Portanto, sim, a primeira família descrita na Bíblia enfrentou uma série de desafios graves, e essas narrativas ressoam até hoje porque falam de problemas universais que todos os seres humanos enfrentam em algum nível. O capítulo 5 do livro de Gênesis é fascinante, especialmente quando olhamos para a lista de descendentes de Adão até Noé e os detalhes sobre suas idades. Aqui estão algumas curiosidades e pontos de interesse que podem não ser amplamente conhecidos fora dos círculos teológicos. 1. Simbolismo numérico. Os números no capítulo 5 de Gênesis frequentemente carregam significados simbólicos. Por exemplo, os números 7 e 10 são considerados números de completude e perfeição no contexto bíblico. A longevidade extrema dos personagens pode simbolizar a bênção divina e a santidade. 2. Enoque e a assunção ao céu. Uma das figuras mais intrigantes é Enoque, que andou com Deus e não era mais porque Deus o tomou. Gênesis 5:24. Essa descrição é única porque Enoque é um dos 2 personagens no Antigo Testamento que foram levados por Deus sem morrer fisicamente, o outro sendo Elias. Esse evento faz de Enoque uma figura de grande interesse em muitas tradições esotéricas e místicas. E ele é o protagonista do livro de Enoque, um texto apócrifo que explora temas celestiais e apocalípticos. 3. Metusalém. Conhecido como o homem que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos, o nome Metusalém pode ser interpretado como homem do dardo ou homem da missão. Curiosamente, sua morte coincide com o ano do dilúvio, o que levou alguns estudiosos a especular se sua morte de alguma forma simbolizava um ato de julgamento divino ou o fim de uma era. 4.
Genealogia como cronologia. O capítulo 5 de Gênesis funciona como uma cronologia que liga Adão a Noé, estabelecendo uma linha contínua desde a criação até o dilúvio. Alguns estudiosos utilizam esses dados para tentar calcular a data da criação e outros eventos bíblicos, embora tais cálculos sejam altamente especulativos e sujeitos a muitas variáveis e interpretações. 5. Lameque e Noé. Lameque, o pai de Noé, oferece uma profecia sobre seu filho, dizendo que ele trará alívio das fadigas de nossas mãos, devido à maldição da terra imposta por Deus. Isso prenuncia um papel crucial que Noé desempenhará na narrativa do dilúvio, servindo como um ponto de renovação para a humanidade e a terra. Essas curiosidades ajudam a destacar o capítulo 5 de Gênesis, não apenas como uma lista de nomes e idades, mas como um texto rico em simbolismo, profecia e significado teológico. Até o próximo vídeo, amantes da Bíblia. Um abraço do Prof. Day Top News e Education.